Então o Abel ele tem praticamente duas indefinições para essa partida. Na zaga, o Bruno Fux ou o Murilo, e no meio-campo, o Maurício ou o Veiga. Será que dá para colocar, Coste, mais uma dúvida no gol ou não? Carlos Miguel ou Lomba? Ou ele vai permanecer com o Carlos Miguel? É muito delicado, né, Limão? Porque como é que tira agora o Carlos Miguel? Foram 3 gols. Ontem o Rani, a gente até conversou aqui, o Rani muito bem colocado, que ele não teve culpa. Eu pontuei que talvez um dos gols ele pudesse ter saído. Ele não teve culpa em nenhum dos 3 gols, mas entrou tomando 3 gols. Aí você pega e saca esse jogador e coloca o outro, você tá meio que jogando a culpa nele. O moral vai pro vinagre, né? Tirando o moral. Ele já escolheu, né? Ele já escolheu, agora segue com o Carlos Miguel. Eu acho que uma dúvida mais palpável aí, e que caiba talvez um pouco mais no momento, é na zaga, o Bruno Fux ou o Murilo. Até porque ele dá entrevista falando que preteriu um ao outro por conta da sequência de jogos que o Murilo vinha tendo, e aí ele coloca o Bruno Fux. E aí acho que é um problema menor você falar pro Bruno Fux, olha, você continua com moral com a gente, mas o titular é o Murilo. O Murilo volta agora para esse jogo. O Murilo já tem história aí jogando ao lado do Gustavo Gomes. É diferente de você tirar agora o Carlos Miguel. Acho que agora tem que seguir. É um goleiro que tem capacidade, é um goleiro que foi comprado a preço de ouro, né? Foi contratado a peso de ouro, tem uma expectativa em cima dele, treina muito bem. Aconteceu, tomou 3 gols, vamos de Carlos Miguel. Eu acho que é diferente do que da zaga. Eu não trocaria, agora segue com o Carlos Miguel, vamos ver o que dá. Já na zaga eu voltaria sim com o Murilo, fazendo a dupla já histórica aí ao lado do Gustavo Gomes. E na frente, já antecipando aí o que a gente vai conversar, eu continuaria também com o Maurício nesse momento. O Veiga é muito mais jogador, o Veiga tem a história, mas o Veiga fisicamente não está pronto para jogar, ainda mais com a altitude. Acho que seria um desgaste a mais para o Rafael Veiga nesse momento, então seguraria o Veiga e continuaria com o Maurício nesse meio-campo do Palmeiras. E eu se eu fosse o Abel, eu continuaria com as convicções do último domingo, porque você vai tirar o Carlos Miguel agora, o cara que então só servia só para o jogo contra o Flamengo. Então ele errou na escalação. Se ele vai e volta atrás, ele condiz ali e traz para a torcida que errou na escalação. E o Bruno Fux, agora por 90 minutos, onde ele teve algumas falhas, não quer dizer que ele tá em baixa, né, nesses últimos jogos. Inclusive, foi muito bem antes do jogo contra o Flamengo, foi mal contra o rubro-negro, mas ele deve ser o titular sim. Eu manteria, até por confiança, manteria o Bruno Fux ao lado do capitão Gustavo Gomes. E você precisa ter um contra-ataque. Para você ter um pouco mais a bola, você escala o Rafael Veiga. Agora, se você quiser um contra-ataque, uma transição mais rápida, você continua com o Maurício. Eu continuaria com o Maurício no meu campo. Não se esqueçam da altitude, você tem que jogar de forma inteligente, sim, não dá para sair na correria. Porque é tudo que a LDU quer, que adversários, principalmente os brasileiros. A LDU não perde de brasileiro desde 21, se não me falha a memória, que foi pro Grêmio. Depois não perdeu mais lá. Então isso é inteligente em usar a altitude a seu favor. Se você sai na correria no primeiro tempo e não resolve o jogo, no segundo você dá aquela riada e dá mesmo. Sim, sim. Porque 2.850 metros, porque a gente lembra muito de La Paz, né? 3.500, é o alto, mas 2.850, já fiz jogo lá. Não é fácil também se você não souber dosar. Com certeza, né, Lima? Você não sai correndo desde o primeiro minuto. Mas eu tô falando em relação a características de jogador. Ah, sim. Talvez o Abel pense nisso também para montar a equipe, né? Ô, Ranieri, começando no gol, vamos de Carlos Miguel mesmo? Pra mim não tem nem discussão, assim, eu lá atrás, eu acho que quando o Carlos Miguel ele é contratado da forma que foi, não tem nem que pensar. Quando o Abel, eu lembro que aqui no programa eu falei assim, o Abel tá falando que ele tá gerindo ali bem o elenco, etc, falando que o Lomba, ele é o reserva, etc, mas se acontecer alguma coisa em um jogo decisivo e ele tem que escolher entre o Lomba e o Carlos Miguel, ele vai pôr o Carlos Miguel, na minha opinião, né? E eu acho até que seria o certo, como eu acho que foi o certo. Eu até, na sexta-feira, quando eu fiz o meu comentário, eu falei assim, a comissão técnica do Palmeiras tem que entender qual que é o goleiro que está melhor tecnicamente, que está vivendo fisicamente, tecnicamente, qual dos dois nos treinamentos estão melhor. E aí, se a comissão entendeu que foi o Carlos Miguel, colocou o Carlos Miguel, eu acho que é o que faz mais sentido, e ele tomou 3 gols, mas assim, não dá absolutamente para você colocar algum tipo de culpa nele. Qualquer outro goleiro nas mesmas situações, provavelmente também teria tomado ali os
os 3 gols. Então, assim, para mim não tem discussão. O Carlos Miguel, ele é o reserva, até porque o Carlos Miguel foi contratado para ser o sucessor do Everton. Então, nas oportunidades que ele vai tendo, ele tem que jogar, tá? Ele tem que jogar. E o Lomba, ele provavelmente nem fique pro ano que vem. Então, por que você vai dar minutagem, né? Você vai tirar essa oportunidade de dar minutagem pro outro que vai ficar? Para mim, não faz muito sentido. Não, aí eu discordo um pouquinho, Rani. Se o Lomba tá lá e ele tá até o final do ano, ele tem condições de entrar até o final do ano, né? Não é porque supostamente ele irá sair e o outro veio para ser sucessor que nesse momento você tem que colocar. Nesse jogo eu sustento manter o Carlos Miguel porque já abriu qual é a possibilidade, qual é a vontade, é o Carlos Miguel, ele entrou, e tirar o Carlos Miguel agora seria muito cruel com o próprio Carlos Miguel de você trabalhar depois um aspecto anímico com ele, de trabalhar com ele uma confiança, falar, eu confio em você. Não, como que você confia em mim se eu entrei num jogo, eu tomei 3 gols, que eu não tive culpa nos 3 gols, e no próximo jogo eu nem entrei. Não, então você não confia em mim, entendeu? E a gente sabe que isso é muito complicado, principalmente com goleiro. Mas eu só discordo desse fator. Mas assim, vamos colocar 2 colunas. A primeira, por que escalar Carlos Miguel? A segunda, por que escalar Lomba? Na primeira, goleiro mais caro da história do futebol brasileiro. Goleiro escolhido para ser o sucessor do Everton quando o Everton se aposentar ou for para outro clube. Terceiro, goleiro que tecnicamente é melhor do que o Lomba. Aí você tem aqui algumas características que eu acho que ele se enquadre. Agora, mas esse tecnicamente melhor, você que está colocando. Então, mas assim, se você... Quem tem que colocar isso é o treinador de goleiro. Se ele colocou isso, beleza, a gente dá o cheque aí. Então por que o Lomba ele não vai permanecer para a próxima temporada se ele é melhor? Porque ele já está com uma idade avançada, o Palmeiras precisa de uma renovação e o Palmeiras trouxe... Mas independentemente da idade, ele é melhor. Então se ele é melhor, o Fábio tá aí com 45 anos... Não, a gente não sabe se ele é melhor. Isso aí quem vai saber é o técnico, é o treinador de goleiros, certo? Às vezes o Lomba pode ser melhor, no momento pode ser melhor tecnicamente do que o Carlos Miguel, mas o Carlos Miguel tem uma possibilidade de ser melhor do que ele no futuro. O meu entendimento é que ele jogou porque ele tecnicamente está melhor para a comissão técnica. Então, para mim, assim, fica subentendido que tecnicamente ele ou é melhor ou está melhor, né? Sim. E aí, no Lomba, eu não consigo preencher ali a lacuna do Lomba. Por que o Lomba, pela hierarquia? Respeitar a hierarquia é o máximo que eu consigo preencher ali. Por isso que para mim não faz tanto sentido colocar o Lomba, né? Mas assim, eu já colocaria o Carlos Miguel, já prepararia o Carlos Miguel para um futuro a longo prazo. Para mim faria sentido no jogo do Flamengo. Já que não colocou, não faz mais sentido. Aí eu tô com você. Acho que agora é o Carlos Miguel, foi decidido internamente, provavelmente. O Rogério, que é o treinador de goleiros, falou o que você está falando. Olha, tecnicamente ele é melhor. Então agora é Carlos Miguel. E tem que ir para cima mesmo. Tem condições. A gente sabe do potencial, da capacidade dele. Vamos de Carlos Miguel, e também aí é a hora dele fazer valer o investimento, a expectativa. E aí não só da torcida do Palmeiras, né? A expectativa que sempre foi criada em cima dele para ser um potencial goleiro, quiçá da seleção brasileira. Que pode, inclusive, estar um pouco exagerada, assim. A gente tem que levar isso em consideração. Isso eu não tenho dúvida. Porque houve uma super empolgação. O Carlos Miguel, é sempre importante colocar aqui, que ele foi bem, por mais que muitos corintianos hoje olhem com o nariz torto pro Carlos Miguel pelo que ele fez, mas ele viveu um bom momento, muito bom. Ele nunca teve uma falha gritante no Corinthians. Perfeito, exato. Mas ao mesmo tempo... Jogou o quê? 7 jogos no Corinthians? 7, 8 jogos. Ao mesmo tempo, ele tem quantos jogos na carreira? Acho que não chega a 20 o número de jogos dele na carreira. Então, assim, eu acho que a expectativa tem que ser alinhada tanto, não pode ser nem ao céu nem ao inferno. Colocar ali é um goleiro de potencial, tem muito potencial, na minha opinião, só que ele tem que desenvolver esse potencial e mostrar que esse potencial vai se concretizar. Bom, o Abel, nessa disputa na zaga especificamente, né, entre o Bruno Fux e o Murilo, lá no último domingo, ele foi perguntado sobre isso e ele explicou, né, a decisão do porquê colocar o Bruno Fux como titular naquele jogo. Não se sabe se na quinta-feira ele vai continuar com isso. Mas vamos ouvir o que o Abel disse naquele jogo. Bruno, estavas a falar do Bruno, sim. O Murilo vinha com uma sequência de jogos absurda já, 6 ou 7 jogos seguidos. Este era um jogo que eu entendi em função daquilo que eram as características do Bruno, que nos podia dar muito mais bola, porque o Murilo é um jogador muito mais de imposição, muito mais físico, e ele vinha de um momento muito bom também, o Bruno Fux. Portanto, eu confio em todos os nossos jogadores, não tem problema nenhum em escolher quem quer que seja para meter a jogar, mas como te disse, acho que entramos muito bem no jogo, merecíamos logo no início
ter tido um penalti a nosso favor. Poderíamos ter falhado, como ninguém sabe o que é que acontece, mas enfim, acho que saímos daqui, eu como equipa, como treinador, saio daqui triste pelo resultado, orgulhoso daquilo que foi o comportamento da minha equipa de primeiro ao último segundo, lutar para ganhar. Tá bom, agora vamos ver se ele vai fazer essa mudança na zaga, né? Para esse jogo de quinta-feira. Aliás, você palmeirense, quinta-feira vai ser uma transmissão muito bacana, muito especial do Futebol Energia em Campo. Domênico Gato, seu Bento, Zé Henrique, eles vão estar lá no Bar Tatu Bola, vou estar junto lá na apresentação, né? No Bar Tatu Bola do Itaim Bibi, na Clodomiro Amazonas 260, né? A gente vai transmitir de lá esse jogo entre LDU e Palmeiras. Vai ser legal demais, vai ser muito bacana. A transmissão começa às 8h30 da noite, então você chega bem antes, porque vai lotar. Tá? Vai lotar, então chega bem antes ali para evitar qualquer tipo de problema, para ficar sem mesa e tal, tá bom? Então é isso, ó, imperdível, hein? Quinta-feira, a transmissão do jogo entre LDU e Palmeiras com a equipe palmeirense do Futebol Energia em Campo, lá direto do bar Tatu Bola no Itaim Bibi. Você vai poder até sentir os perdigotos de Domênico, ele que tem o gol mais emocionante e comprido do rádio brasileiro. Tenho certeza que o Palmeiras vai marcar gol lá na altitude. Vai ver como o Gabiru é grande, 2 metros e 15. É verdade. Vai ver o seu Bento comendo saladinha. Também. Ele virou fitness agora. O Mauro Lacerda, ele diz aqui, se a gente acha que é melhor Kelvin ou Giai na lateral do Palmeiras para esse jogo especificamente. E aí, o que vocês acham? Eu gosto dos dois, assim, são características diferentes, mas o Kelvin, pra mim, mesmo nesses jogos que, em tese, o Palmeiras ele pode sofrer um pouco mais defensivamente, ele tá indo bem também, assim. Eu iria de Kelvin, particularmente. E é muita loucura pensar em 3 zagueiros com o Kelvin como zagueiro do lado direito? Não é loucura. Você vir com o Murilo... Contra o Flamengo, na verdade, em um podcast até que eu participei na semana passada, eu falei isso. Eu iria de 3 zagueiros. Pelo momento do Bruno Fux, ele acabou falhando, mas antes a gente não tem como saber. Eu viria com o Murilo, com o Bruno Fux e com o Gustavo Gomes. Aí você fecha 3 zagueiros, com o Aníbal sendo esse cão de guarda, que pode também fechar pela direita, e o Piquerez pela esquerda. Você faz uma linha de 5 defensores ali, liberando o Kelvin, porque no ataque o Kelvin vai muito bem. Inclusive, ele deu um baita cruzamento pro gol do Vitor Roque. Ele é um jogador muito interessante, é um ala de verdade, né? E aí você acaba povoando meio campo ali para jogar na altitude. Pode ser algo interessante, sim.